Vamos lá, o Pierre tem informações agora sobre municípios afetados pela chuva, né, Pierre? Exatamente isso, Tony. Vamos falar sobre chuvas aqui no estado do Paraná. Nas últimas semanas, algumas cidades foram muito afetadas pelas chuvas aqui no Paraná, em especial, principalmente as cidades de Cascavel, Dois Vizinhos, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mangueirinha, Pinhão, Pitanga, Rio Negro, Roncador, também a cidade de Santa Isabel do Oeste, o município de São Jorge do Oeste, São Mateus do Sul e União da Vitória foram as cidades mais afetadas. E nas últimas semanas, então, o governo federal vem trabalhando para auxiliar esses municípios, os moradores dessas cidades. Já foram realizadas ao menos 3 reuniões com representantes desses municípios e também representantes do Estado e do próprio governo federal, para conhecer em detalhes ações a serem tomadas e também medidas a administração federal pode desenvolver para que esse cenário seja revertido. A deputada federal Gleisi Hoffmann tem ajudado na articulação junto aos ministérios e reafirmou que o atendimento aos municípios afetados é prioridade do governo federal. Ainda de acordo com o governo federal, dessa vez com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o governo federal tem trabalhado para fornecer assistência direta aos municípios afetados e seria inclusive uma prioridade do presidente Lula, uma prioridade absoluta no atendimento a todas as cidades do país atingidas por desastres e, é claro, a gente falando aqui sobre esse trabalho no estado do Paraná. Vale reforçar também que o mau tempo segue instável aqui na região, é possível que novas chuvas fortes atinjam essa região do Paraná e o estado, o sul do país como um todo, né? Mas principalmente o estado do Paraná, e o governo federal vem então trabalhando, realizando essa articulação entre o estado do Paraná e o governo federal para poder auxiliar esses moradores afetados. É uma prioridade do governo federal. Eu volto com você no estúdio, Tony. Esse apoio é muito importante porque a gente acompanhando o noticiário diariamente, você vê que tem pessoas que perderam algumas coisas, pessoas que perderam roupas e móveis e pessoas que perderam tudo, porque a casa não tem o que fazer mais, a casa também foi perdida, e principalmente casas de madeira, pessoal ribeirinho, essa turma é a primeira que fica no prejuízo, por isso o apoio do governo, tanto federal quanto estadual, é muito importante nesse momento, né, Pierre? Exatamente, Tony. E aqui vale reforçar também a importância de representantes do Estado do Paraná auxiliando nas tratativas, então, para auxiliar a população. A gente falou agora há pouco, né? Quem tem realizado toda a coordenação para poder buscar recursos para esses moradores dos municípios afetados é a deputada Gleisi Hoffmann. E um trabalho que acaba aproximando a população do Estado do Paraná, a população que nesse momento é vítima dessas fortes chuvas, é bastante afetada por essa instabilidade no tempo e temporais aqui no estado do Paraná, também do governo federal, que vai então trabalhar e tem auxiliado já nessa concepção de políticas para poder auxiliar esses moradores afetados, né? A gente está falando de pessoas que perderam absolutamente tudo, pessoas que vão recomeçar do zero e que têm então, através desse trabalho de aproximação do governo federal com esses municípios do Paraná, um auxílio importantíssimo nesse momento de reconstrução. Muito importante também a participação da deputada Gleisi Hoffmann nesse momento, né, tendo essa sensibilidade de direcionar esses recursos, porque existem municípios no prejuízo também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já lá do outro lado do país o problema é a seca, mas aqui no sul esse problema todo aí de alagamentos e, como você falou, a previsão de muita chuva ainda pela frente, segundo os meteorologistas também antecipam aí pelos próximos meses. Esse apoio é fundamental da deputada nesse momento também, né, Pierre? Fundamental, Tony. É uma representante do povo trabalhando em prol da população. E isso deve acontecer com todos os representantes, sejam esses representantes no Legislativo Estadual ou no Federal. O que vem fazendo a deputada Gleisi Hoffmann é necessário para atender e trazer suporte para a população afetada pelas chuvas. E é um trabalho muito importante nesse momento, de socorro, nesse momento em que a população precisa desse apoio. Um trabalho que eu tenho certeza que vai auxiliar e muito na reconstrução dessas pessoas. E vale reforçar, Tony, que para os próximos dias, principalmente o estado de Santa Catarina, aqui no sul do país, deve sofrer com fortes chuvas. Preocupante, triste, inclusive.
Tá bom, querido? Obrigado. Até qualquer momento de novo, com mais informações.